Graça e paz, minhas lindas, tudo bem? Como vocês acordaram nesse dia? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje eu queria ler com vocês um versículo da palavra que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 8, e fala sobre Davi. Diz assim: Meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Amadas, esse versículo retrata Deus falando sobre Davi, né? Davi, ele foi um homem imperfeito, ele foi humano como nós, né? Mas o Senhor disse que ele foi fiel a Deus em tudo, obedeceu a Deus e seguiu a Deus com todo o seu coração, fazendo aquilo que Deus aprovava, né? Assim somos nós, querida. Assim é eu e você. Nós somos imperfeitas por causa do pecado, mas nós temos a chance de seguir ao Senhor, assim como Davi fez. E assim como Davi teve, né, a sua história transformada, nós também podemos ter a nossa vida transformada e ter um legado diferente nessa terra, né? O tema do nosso devocional hoje é o bom e o mal. Eu comecei a estudar os reis, né, do Antigo Testamento que andaram após Deus, né? E diz assim: sendo fiel a Ele em tudo, e são um exemplo a seguir. A gente tem dois tipos de reis, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento: reis bons e reis maus, né? Os reis maus, amadas, eles são conhecidos por sua obstinada rejeição a Deus e por liderar os seus súditos à idolatria. Um exemplo de um rei mau foi o rei Jeroboão, né? Ele foi o primeiro rei a governar Israel após a divisão do reino e em seu legado ele é lembrado como um dos piores reis que existiu, né? O Senhor, ele fala isso lá em 1 Reis, no capítulo 14, diz assim: Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. A gente vê que pelo seu mau exemplo, né, muitos reis que vieram depois são comparados a Jeroboão e descritos como tão maus quanto ele foi. Amadas, por que eu tô falando sobre isso? Por que eu tô falando sobre Davi, né? Que ele pecou, mas ele foi um homem que fez tudo que agradava a Deus, né? Então, quer dizer, Davi foi um servo bom, né? E eu estou falando para vocês sobre um rei mau, que foi Jeroboão. Amadas, quando a gente traz isso para os nossos dias, eu e você, nós temos um local de influência. E isso nós podemos usar para o bem ou para o mal. Eu vou repetir essa frase. Nós temos um local de influência e nós podemos usar isso tanto para o bem quanto para o mal. Onde é o meu lugar de influência, Ayla? Dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro da onde eu trabalho, dentro da escola. Eu tenho um local de influência com a minha família, eu tenho um local de influência na minha rua, com os meus vizinhos, na onde eu moro. Nós estamos sob constante influências, amadas, e nós podemos influenciar também muita coisa. E aí, eu quero trazer isso para você pensar. Será que a minha influência tem sido boa ou ruim nessa terra? Amadas, a nossa irrestrita fidelidade a Deus é uma luz que resplandecerá e deixará um legado de bondade. Deus, ele nos promete. 1 Reis, capítulo 3, diz assim: se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, eu lhe darei uma vida longa. E Deus ainda fala em 1 Reis, capítulo 11, ele diz assim: se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Amadas, nós temos o privilégio de glorificar a Deus em tudo.
E eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a minha vida hoje, que todos ao nosso redor vejam a luz do Senhor brilhando em nós e que essa luz atraia as pessoas para que elas conheçam a bondade e a fidelidade do Senhor sobre nós. Talvez você esteja falando assim, Ayla, mas você não sabe onde eu vivo. Eu vivo no meio de um monte de cobras, um monte de escuridão. Você não sabe onde é que eu trabalho. Amadas, eu quero te encorajar para que mesmo que ao seu redor tudo esteja escuro, tudo seja uma escuridão como a noite, eu quero te encorajar, por menor que seja a luz, que ela ainda assim brilhe na imensa escuridão que possa estar ao seu redor. A luz de Jesus sobre você, amada, pode sim fazer a diferença onde você está. Não esqueça, você tem um local de influência e você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal. Que nós possamos seguir, aquilo que está na palavra do Senhor e que a gente tome cuidado com as influências que nós estamos exercendo aonde o Senhor tem nos colocado. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigada, Deus. Obrigada pelo exemplo do teu servo Davi. Obrigada, Senhor, até pelo exemplo que o Senhor nos dá do rei Jeroboão. Pai, que nós não sejamos como ele, que foi mau e que levou outros a pecarem contra ti, Senhor. Deus, ajuda-nos que se talvez a gente estiver tendo influências negativas sobre outras pessoas, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos corrija com amor, que o Senhor nos mostre o caminho correto, que o Senhor nos ajude, Deus, a ter uma influência aonde nós estamos e sobre as outras pessoas, uma influência boa, que nós possamos obedecer aos teus mandamentos, seguir os teus caminhos, Senhor, e fazer tudo aquilo que o Senhor aprova. Fica conosco nesse dia, Pai, que nós possamos ter força de todo dia estarmos aqui para meditar e orar e aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.